O erro de R$ 1 milhão. Naquele momento exato, quando Eduardo Montalvo, o gerente, olhou de lado para aquele senhor idoso e soltou aquelas palavras frias como aço, ninguém naquela agência bancária poderia imaginar que o envelope amarelado que o velho apertava contra o peito continha algo que mudaria tudo. Dom Nelson, com seus 71 anos, sua camisa azul manchada e a barba por fazer, parecia só mais um esquecido pelo tempo. Mas o que estava prestes a acontecer não apenas deixaria todos de boca aberta, mas ensinaria ao gerente mais arrogante do banco que desprezar alguém pela aparência pode ser o erro mais caro da sua vida. O banco reluzia. As luzes brancas do teto batiam no piso de mármore polido, criando um cenário de riqueza e poder. O ar-condicionado zumbia baixinho e o lugar todo cheirava a dinheiro novo e ambição silenciosa. E foi no meio desse palco perfeito que Dom Nelson entrou, caminhando devagar, com passos curtos e cuidadosos. Sua respiração era fraca, suas mãos tremiam levemente. Ele segurava aquele envelope amarelo como se fosse a última coisa que lhe restava no mundo. Ele se aproximou do balcão principal, onde Paula Lozano, uma funcionária de blusa azul e cabelo preso num coque, o viu chegar. Seus olhos se cruzaram por um instante. Ela notou o cansaço em seu rosto, as rugas profundas ao redor dos olhos e a tristeza que ele carregava como um peso invisível. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Eduardo Montalvo saiu de seu escritório. Terno azul impecável, gravata vermelha perfeitamente ajustada, um relógio brilhante no pulso e o cabelo penteado para trás com gel. Ele caminhava como se fosse o dono do lugar, como se cada passo seu valesse mais do que a vida de todos que esperavam. Dom Nelson levantou o olhar. Seus olhos úmidos encontraram os do gerente. "Preciso falar com o gerente. É urgente, por favor." A voz dele saiu suave, trêmula, mas cheia de respeito. Eduardo nem sequer o olhou diretamente. Levantou o pulso, checou seu relógio com um gesto de puro tédio. "Estou no meu horário de almoço. Volto em 1h30, disse ele, sem levantar a vista, sem um pingo de empatia, como se aquele homem simplesmente não existisse ali. Paula sentiu um nó na garganta. Queria dizer algo, mas o medo a paralisou. E Dom Nelson, com toda a dignidade que lhe restava, apenas assentiu lentamente, virou-se, caminhou até as cadeiras de espera, sentou-se e esperou. Mas o que Eduardo Montalvo tinha acabado de fazer não era só um desprezo. Era o começo de um erro que lhe custaria R$ 1 milhão. Antes de continuarmos com esta história, que vai te deixar arrepiado, preciso que você me ajude com algo rapidinho. Toque nesse botão de like agora mesmo, não custa nada e me ajuda mais do que você imagina. Inscreva-se neste canal, porque aqui compartilhamos histórias que fazem você refletir e sentir. E me deixe um comentário dizendo de que cidade e país você está me assistindo e se gosta desse tipo de história. Sério, quero saber quem está do outro lado. Faça isso agora, porque o que Dom Nelson vai fazer nos próximos minutos vai te deixar chocado. Eduardo cometeu o pior erro da carreira dele, e você não pode perder. Dá o like, se inscreve, comenta sua cidade e sua opinião. E vamos com tudo. Dom Nelson sentou-se numa daquelas cadeiras de plástico duro perto da entrada. O ar-condicionado batia direto em suas costas, e ele sentiu frio, mas não se moveu. Abraçou o envelope contra o peito e fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Enquanto isso, Eduardo saiu do banco com passos firmes, entrou no seu carro prateado, ligou o motor com música alta e foi almoçar como se nada tivesse acontecido, como se aquele idoso não existisse. Lá dentro, Paula não conseguia se concentrar. Atendia os clientes no automático, sorrindo, processando depósitos, carimbando papéis, mas sua mente estava com aquele homem sentado ali atrás. De vez em quando, ela olhava discretamente. Ele não se movia, não pegava o celular, não falava com ninguém.
apenas esperava, com uma paciência que doía de ver. Ao lado da porta, Tobias Esquivel, o guarda de segurança de 52 anos, também tinha notado. Tobias trabalhava naquele banco há 20 anos. Já tinha visto de tudo. Gente desesperada, gente furiosa, gente que suplicava. Mas algo em Dom Nelson era diferente. Havia uma calma nele, uma dignidade silenciosa que não podia ser ignorada. Tobias aproximou-se devagar, suas botas pretas ecoando no chão brilhante. Ele levava uma xícara de café quente na mão. Parou na frente do idoso. Dom Nelson levantou o olhar e seus olhos cansados encontraram os do guarda. "Quer um café, senhor? Faz frio aqui dentro." A voz de Tobias era grave, mas amável. Dom Nelson piscou, como se não acreditasse no que estava ouvindo, como se estivesse invisível há tanto tempo que um gesto simples o pegou de surpresa. "Eu não quero incomodar." "Não é incômodo nenhum. Tenho mais na cafeteira. Anda, tome, vai lhe fazer bem." Tobias estendeu a xícara. Dom Nelson a pegou com as duas mãos, sentindo o calor atravessar a cerâmica e aquecer algo que estava vazio dentro dele. "Obrigado, muito obrigado." Sua voz falhou um pouco, mas ele sorriu, um sorriso pequeno e verdadeiro. Tobias apenas assentiu e voltou para o seu posto. Ele não sabia, mas aquele gesto, aquela simples xícara de café, valeria muito mais do que ele jamais poderia imaginar. Os minutos passavam como pedras pesadas. Meia hora, 45 minutos, 1 hora. As pessoas entravam e saíam, e ninguém mais parecia notar Dom Nelson. Ele era como um fantasma sentado naquele canto, mas seguia ali, firme, esperando. Eduardo finalmente voltou, exatamente 90 minutos depois. Ele entrou no banco com a mesma arrogância de antes e viu o idoso ainda sentado. Revirou os olhos e, em vez de atendê-lo, foi até o balcão de Paula. "Paula, atenda aquele senhor que está esperando. Veja o que ele quer e resolva. Não tenho tempo para perder com isso." A voz dele era cheia de desdém. Paula sentiu o sangue ferver, mas obedeceu. Aproximou-se de Dom Nelson com um sorriso gentil. "Senhor, em que posso ajudá-lo? O gerente me pediu para atendê-lo." Dom Nelson olhou para ela, depois para o escritório de vidro onde Eduardo estava, e então de volta para ela. "Minha filha, eu pedi para falar com o gerente. É um assunto que só posso tratar com ele." Sua voz era calma, mas firme. Paula insistiu, um pouco sem graça. "Mas, senhor, ele me deu ordens." Dom Nelson a interrompeu com a mesma calma. "Eu sei, minha querida, mas se ele não pode me dar 5 minutos do seu tempo, talvez este não seja o banco certo para mim." Ele se levantou devagar, apoiando-se na cadeira. Ajustou a camisa, segurou o envelope com mais força e começou a caminhar em direção à saída. Naquele momento, o celular de Eduardo tocou. Era o diretor regional do banco. Eduardo atendeu com uma voz excessivamente animada. "Diretor, que surpresa, como vai?" A voz do outro lado, porém, era séria. "Montalvo, estou ligando para saber se o Sr. Nelson Pérez já chegou aí. Ele é nosso cliente mais importante. Está transferindo toda a fortuna dele para nossa agência. É um dos maiores investidores do país. Trate-o como um rei." Eduardo ficou branco. O sangue sumiu do seu rosto. Ele olhou através do vidro e viu Dom Nelson, o velho que ele tinha desprezado quase na porta de saída. Ele largou o telefone e correu, tropeçando nos próprios pés. Senhor Pérez, espere, por favor." Dom Nelson parou e se virou lentamente, com um olhar que misturava decepção e uma estranha calma. Eduardo, ofegante e desesperado, chegou até ele. "Senhor Pérez, me desculpe. Houve um mal-entendido. Eu não sabia quem o senhor era. Por favor, vamos para a minha sala, um café, uma água." Dom Nelson o olhou nos olhos. "Você não sabia quem eu era? E isso importa? Eu sou um cliente, ou melhor, eu era. Um homem de 71 anos pedindo 5 minutos do seu tempo. Mas você estava muito ocupado para mim." "Mas, senhor,
A transferência à sua conta, gaguejou Eduardo. Dom Nelson levantou o envelope amarelo. Isso era o documento para transferir todo o meu patrimônio para este banco. Milhões de reais. A maior comissão da sua carreira, eu imagino. Ele olhou para Eduardo com uma frieza que cortava. Mas mudei de ideia. Uma instituição que permite que seus gerentes tratem as pessoas com tanto desprezo não merece a minha confiança, nem o meu dinheiro. O silêncio na agência era total. Todos os funcionários e clientes pararam para assistir. Dom Nelson então se virou para Paula, que observava tudo com os olhos arregalados. Minha jovem, qual é o seu nome? Paula Lozano, senhor. Paula, sua gentileza e seu olhar humano não passaram despercebidos. Num lugar frio como este, sua bondade é um tesouro. Ele abriu o envelope e tirou um cheque e uma caneta. Para o choque de todos, ele preencheu o cheque e o entregou a ela. Isso é para você, R$1 milhão, para que você nunca esqueça que a decência vale mais do que qualquer cargo. Paula não conseguia falar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela olhava para o cheque em suas mãos trêmulas. Depois, Dom Nelson caminhou até Tobias, o segurança. E você, meu amigo? Uma xícara de café pode parecer pouco, mas para alguém que se sentia invisível, foi tudo. Obrigado. Ele entregou outro cheque a Tobias. R$100 mil para você e sua família. Tobias ficou sem palavras, apenas segurando o cheque e olhando para aquele homem humilde que acabara de mudar sua vida. Finalmente, Dom Nelson voltou-se para Eduardo, que estava paralisado, pálido como um fantasma. Quanto a você, gerente, você não perdeu apenas uma comissão. Você perdeu uma lição de humanidade. Espero que um dia aprenda que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no terno que ela veste ou no relógio que usa, mas no respeito com que trata os outros. E com essas palavras, Dom Nelson Pérez, o ex-dono de transportadora milionário, virou-se e saiu do banco, deixando para trás um gerente arruinado, 2 funcionários recompensados por sua bondade e uma lição inesquecível para todos os presentes. Ele não buscava luxo ou ostentação, buscava apenas respeito, e naquele dia ele o ensinou da forma mais poderosa possível. O que você achou desta história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua opinião é muito importante para mim. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Muito obrigado por assistir e até a próxima.